Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 21 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Senhor Ressuscitado. Nós estamos introduzindo a lição de número 13 do nosso trimestre. Essa será a última semana a tratarmos dos temas ligados ao Evangelho de Marcos. Aliás, eu não sei quanto a você, mas eu fui muito abençoado durante esse trimestre estudando essa temática. Deixa eu aproveitar e te pedir uma coisa. Deixa aí no comentário da lição de hoje qual foi o tema que mais te chamou a atenção durante todo o trimestre. Que lição preciosa você aprendeu durante esse trimestre ao estudar a lição de Marcos. Compartilha aí com a gente. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se em Marcos 16, verso 6. O texto diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar aonde foi colocado. Quando pensamos no capítulo 15 de Marcos, que estudamos durante a semana passada, nós tivemos a oportunidade de perceber alguns detalhes a respeito desse capítulo. O capítulo 15 vai mencionar um indivíduo que fazia parte do Sinédrio, foi José de Arimateia, que acabou protagonizando o momento em que, depois da morte de Jesus Cristo, o corpo de Jesus foi ousadamente pedido a Pilatos, algo que não era comum naqueles dias, porque as pessoas que eram crucificadas normalmente não tinham direito a um sepultamento. Então José de Arimateia, juntamente com Nicodemos não vai ser apresentado aqui no Evangelho de Marcos. É lá no Evangelho de João que nós teremos a oportunidade de poder descobrir aí esse mesmo personagem. Mas agora ele vai protagonizar, porque ele consegue o corpo de Jesus, ele vai levar esse corpo para um sepulcro escavado na rocha, que era dele mesmo, que ele tinha preparado para si mesmo, e ele vai agora ceder esse túmulo para o Senhor Jesus. O capítulo 15 também vai mencionar que quando Cristo Jesus ele foi levado para o lugar chamado Calvário, ou lugar da caveira, os discípulos não estavam lá. Quem vai estar ao lado de Jesus naquele momento são as mulheres. Essas mulheres acompanham Jesus muito de perto, elas acompanham Jesus enquanto ele está sendo julgado, acompanham Jesus enquanto ele está se dirigindo para o Calvário, e elas estão ao lado de Jesus, inclusive quando Cristo Jesus ele vai ser crucificado. Elas estão lá no Calvário quando ele expira na cruz. Aliás, elas estão junto com José de Arimateia e Nicodemos quando o corpo vai ser colocado na sepultura. Você percebe que elas são as últimas, juntamente com José de Arimateia e Nicodemos, a sair dali do sepulcro depois que o corpo de Jesus foi colocado. Aliás, no domingo pela manhã, agora já no capítulo 16, essas mulheres são as primeiras a aparecer no sepulcro. Quando você vai olhar para isso, você percebe que agora uma pergunta crucial fica aqui no meio dessa situação toda. Aonde estão os apóstolos? Quando você pensa nas mulheres, uma das razões pelas quais essas mulheres são protagonizadas aqui no Evangelho de Marcos é que Marcos está dizendo o seguinte: essas mulheres foram testemunhas da morte de Jesus. Os discípulos não estavam lá. É no Evangelho de João que vamos descobrir que João estava lá, ele foi o único, junto com as mulheres. Entretanto, os demais apóstolos não estavam lá, então elas foram testemunhas oculares da morte de Jesus. Elas estavam lá no Calvário quando Jesus expirou e disse: está consumado. Estavam lá quando a lança foi introduzida no lado de Jesus e elas viram quando saiu água e sangue, porque o sangue tinha coagulado, porque seu coração havia se partido. Elas estavam lá quando o corpo foi descido da cruz e foi colocado na sepultura. Elas foram testemunhas oculares da morte de Cristo Jesus. Foram testemunhas oculares do seu sepultamento. Portanto, Marcos vai mencionar que da mesma forma que elas permaneceram com Cristo até o fim, elas têm o privilégio de serem as primeiras a ver o Cristo ressuscitado. Mas aonde estão os apóstolos? Por que é que eles não... Aonde é que eles estavam? Como é que eles estavam? É no capítulo 16 que vamos descobrir exatamente isso. O capítulo 16 vai nos mostrar os apóstolos trancados dentro do cenáculo, com medo e frustrados,
frustrados porque Cristo Jesus morreu, eles tinham expectativas altas a respeito de Jesus se tornar o rei e eles se tornarem ministros nesse novo reino. Eles estão trancados no cenáculo com medo. Por quê? Porque eles tinham agora o receio de que o próprio Sinédrio enviasse os romanos para poderem prendê-lo. Então eles estão trancados dentro do cenáculo. O que é que vai acontecer com eles? O capítulo 16 vai mostrar como a ressurreição de Jesus mudou esse quadro completamente. A ressurreição de Jesus vai dar aos discípulos uma motivação diferente para eles continuarem vivendo mesmo depois da ascensão de Jesus ao céu. É a missão de Deus que vai fazer com que tudo isso seja possível. É através da missão de Deus que todo esse processo vai acabar tendo lugar. Eles vão ser transformados de indivíduos medrosos dentro de uma sala no segundo andar de Jerusalém para apóstolos que de forma ousada proclamam o nome de Deus. Qual é o elemento chave para essa mudança? O próprio Espírito Santo, que vai ser mencionado também aqui no Evangelho de Marcos. Esse capítulo, capítulo 16, é o capítulo que fecha o Evangelho como um todo. Nessa semana teremos a oportunidade de poder entender esses aspectos todos. Como já é do nosso costume, o tema da lição dessa semana, lá no comentário, no auxiliar dos professores, vai dizer o seguinte: os temas dessa semana incluem uma discussão sobre a experiência dos discípulos em crer em Jesus Cristo como o Senhor ressuscitado, e o estudo ele estará dividido em duas grandes partes. A primeira parte, a importância e o impacto da crença. Por que é tão importante crer? Nessa sessão, nós examinaremos a relutância dos discípulos em crer na ressurreição de Jesus e como, em última análise, ele acabou desarmando as dúvidas dos seus seguidores e fortaleceu a fé deles. Jesus teve paciência com eles e fez tudo o que ele podia para poder provar a eles que ele estava ressuscitado. Um segundo aspecto é o vão por todo mundo. Essa sessão ela vai incluir a grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos, bem como a abrangência da missão e o objetivo do Evangelho. Portanto, você já percebeu que nessa semana teremos aqui coisas espetaculares que examinaremos juntos nessa lição, ao fecharmos a lição dessa semana. E vamos terminar essa lição já apresentando para você a lição do próximo trimestre. Então, você tem que estar com a gente e não pode perder nenhum dia. Deixa eu aproveitar nesse momento e orar junto com você. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra e pela certeza que temos da ressurreição de Jesus, que é o que nos dá a garantia de podermos seguir adiante, que podemos ter a esperança de que em breve ele retornará, porque ele não está morto, ele está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Ele é vitorioso e nós também venceremos com ele. Então te pedimos que o Senhor nos ajude nessa semana a fortalecermos nossa fé em Cristo Jesus, como o nosso Deus ressuscitado. Também colocamos diante do Senhor as nossas petições, as nossas ansiedades, pedindo que o Senhor responda de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?